Vamos falar aí sobre essa estreia do Brasil com o Ancelotti, que olha que decepcionante, hein? Algumas coisas já esperadas, a gente tem que ter um pouco de calma, é verdade. Gostei da consistência defensiva, mas meu Deus, cara, que estreinha decepcionante. Essa estreia de Brasil 0, Equador 0, Brasil 0, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todo mundo. Não vou falar o que eu fiz na metade final do jogo ali, que senão seria desrespeito, mas primeiro tempo até que deu uma leve empolgada ali. Achei a seleção brasileira, diferentemente de outros jogos, extremamente organizada, assim, duas linhas bem próximas de defesa e meio-campo. Ataque faltou caprichar um pouquinho no último passe ali no primeiro tempo, o Vini segurando muito a bola. E pouco associativo, né? Poucos jogadores também encostando pra jogar com ele. Richarlison muito mal mesmo. O Estevão um pouco perdido no primeiro tempo. No segundo tempo, quando ele começou a melhorar, o Ancelotti tirou ele. Mas ofensivamente, acho que a seleção ficou devendo muito mesmo, assim. Faltou muita inspiração para alguns jogadores. Mas nitidamente, acho que a imagem que fica é o Ancelotti arrumando a seleção brasileira de trás pra frente, né? Tentando organizar o time, levar um pouco mais de segurança pro sistema defensivo, não sofrer muito. O Equador transitou muito essa bola em frente à área da seleção brasileira, mas pouco conseguiu penetrar ali na área do Brasil. E Gostei acho muito desse que zagueiro, hein? Alexandro aí, cara. Alex Pô, Ribeiro, né? porra, Bom cara. nome, cara. Bom zagueiro. Você reparou que ele é ambidestro, cara? Sim. Ele joga Cara, com as ele duas pernas, cara. Ele chamou a atenção do Ancelotti, eu tava vendo, num jogo do Lille contra o Real Madrid, que o Lille venceu o Real Madrid. E, e o Ancelotti já, busca esse garoto aí. Esse cara tem que jogar na seleção brasileira. Comigo ele vai jogar. E já saiu de titular. E, pô, tinha uns lances ali no segundo tempo, ele chamando a atenção da defesa inteira, assim. O cara, primeiro jogo dele na seleção, parecia que ele é um veterano já, assim. Acho que o grande ponto que a gente deve ressaltar hoje, e exaltar, na verdade, é o sistema defensivo, né? O Ancelotti foi bem, né? Fez o arroz com feijão ali de trás pra frente. E acho que conforme os jogos vão passando aí, ele vai tentar ajustar o sistema ofensivo. O problema é que são poucos jogos, né? São 5 até a Copa do Mundo. Então tem pouco tempo pra isso e alguns jogadores precisam, de fato, quando vestem a camisa da seleção, precisam encontrar o seu melhor futebol. E hoje, mais uma vez, o destaque negativo pra mim é o Vinícius Júnior. Mais uma vez, não conseguiu desempenhar com a camisa do Brasil. Cara, dessa vez eu vou passar um pano aí pro Vinícius Júnior, cara. Não que eu ache que deva se passar, porque o desempenho dele vestindo a camisa da seleção brasileira é absolutamente patético, é ridículo. Os É, números dele são números de jogadores. Se o Vinícius Júnior dependesse só dos jogos da seleção brasileira pra mostrar que ele tinha que jogar na seleção brasileira, ele já tinha saído da seleção, das convocações há muito tempo. Na seleção brasileira ele nunca justificou. Não é nem tipo assim, porque a expectativa que a gente tem é que ele seja o melhor jogador do Brasil. Ele, o Rafinha, os dois melhores ali. Que é os sim. caras que são os melhores nomes do Brasil hoje nos clubes, né, da Europa. Só que, cara, não é nem que ele não consegue ser o melhor jogador da seleção brasileira. Ele não consegue jogar nada. Sempre, assim. É um jogador absolutamente inútil na seleção há muito tempo. Mas, cara, aí você começa a pensar, né? A gente falava assim, no Real Madrid tem o Ancelotti. Na seleção é o Dorival. Cara, eu acho que o que passa, na verdade, não é quem tá na beira do campo, são os companheiros, velho. Essa temporada o futebol do Vinícius já caiu muito, né? Depois da saída do Tony Kroos, que era um cara que lançava muito ele em velocidade, que é o tipo de jogo que ele precisa fazer. E esse meio de campo do Brasil, cara, é assustador, assim. O Casemiro ele ainda consegue fazer a parte defensiva bem ali, o Bem, para-brisa e bem. tal. Mas, cara, ele saindo pro jogo, ele errou umas 3 saídas de bola fáceis, cara. Ele não é nem comparação do jogador que ele foi um dia. Nem o Gerson. Mas assim, mesmo ele não sendo comparação do jogador que ele foi um dia, ele tem que ser titular absoluto, porque não tem nenhum outro primeiro volante com que consiga fazer isso com essa imponência física
que ele oferece, né? Mas os outros dois, cara, aí pra mim é o grande problema dessa seleção. Claro, a gente vai falar do Richarlison, que esse pra mim não deveria nem ter sido convocado. É um jogador que, juro, assim, não consegue dominar uma bola. A bola bate na canela, assim. É um crime ver esse cara vestindo a camisa 9 da seleção brasileira. Crime. Ele pode ser gente boa, um cara legal, um cara que ajuda o estado dele, a cidade dele. Não tenho nada pra falar dele enquanto pessoa, mas como jogador de futebol pra seleção brasileira, simplesmente não serve nem pra ser convocado. Ele não é titular do time dele, cara. E quando joga no Tottenham, joga aberto. Não faz o menor sentido a convocação em primeiro lugar do Richarlison e colocar o cara como titular. Hoje ele matou vários contra-ataques, a bola não conseguia fazer um pivô, a jogada batia nele e simplesmente morria. E o Matheus Cunha, que entrou no lugar também, cara, não fez nada, errou tudo que tentou no jogo, impressionante. Aí você fala, tá bom, não temos atacantes. Não temos. Precisamos arrumar um esquema, precisamos arrumar um jeito de jogar. O Ancelotti, eu acho que vai precisar olhar para isso, que é... Assim, a gente sempre viu que na carreira do Ancelotti ele adequa o time taticamente ao que ele tem na mão, né? E hoje foi a primeira amostra de ver quem que ele vai poder contar e quem que ele não vai poder contar. E aí, cara, assim, vamos começar de trás pra frente, né? Wanderson, um jogador limitadíssimo. Segundo tempo ele até melhorou um pouco defensivamente, ganhou mais duelos no segundo tempo, mas um jogador afobado, um jogador que não oferece nada do ponto de vista ofensivo e defensivo, um jogador ruim, né? O Alexandre, lateral esquerdo, achei que fez uma partida correta, a dupla de zaga foi muito bem, Casemiro defensivamente foi muito bem. Eu acho até que os volantes, cara, o Bruno Guimarães e o Gerson, defensivamente, na hora de proteger a entrada da área, fizeram bem, mas aí que tá, cara, esses dois jogadores, eles são, principalmente nesse esquema que o Ancelotti criou, que era os 3 meias jogando em linha, pra dar sustentação ofensiva e ofensiva, eles são parte da criação, cara, a bola tem que passar por eles pra chegar no ataque. E, cara, o Bruno Guimarães, cara, talvez seja o jogador mais superestimado da história do mundo, assim. É um jogador horroroso, cara, pra esse nível que se fala dele. É um jogador, cara, comum, cara. Um jogador que não oferece nada de diferente, cara. Ele não tem um passe diferente, ele não tem drible, ele não tem chute, ele não tem nada, cara. O que esse cara tem, pelo amor de Deus, pra ser titular absoluto da seleção há anos, cara? Desde que esse cara entrou na seleção, a seleção afundou. Esse cara é a cara... Você olha pro Bruno Guimarães, você vê a seleção brasileira afundada no fundo do poço, cara. É impressionante. Esse cara não oferece nada. O Gerson também, cara, assim, muito tímido, pediu pouco a bola, brigou. Duelos individuais ali, é um cara que vai, é um cara que não foge dos duelos, mas também zero criatividade. Esse meio de campo vai ter que ser repensado brutalmente. Tô louco pra ver o que ele vai fazer. E também quero entender o que ele vai fazer no ataque, porque o que seria o ideal, assim? Não temos atacantes? Faz igual você fez, igual ele fez na temporada passada no Real Madrid, que antes da chegada do Mbappé, no último título da Champions, que ele mete 4 jogadores no meio de campo e mete Rodrigo e Vinícius no ataque. Ele pode fazer isso quando o Rodrigo voltar, meter os 2 atacantes, cara, e ter 4 jogadores no meio de campo. Mas aí tá, quem são esses 4 jogadores no meio de campo? O menino que entrou lá, que disse ele que gostou dos treinos, o menino Andrei, não pegou na bola, cara. Nossa, jogou meia hora assim, não pegou na bola, não encostou na bola, cara. O Brasil não tem meio de campo, cara. E aí eu olho, pô, você viu Espanha e França hoje, cara? Nossa, cara. Irmão do céu, cara, como é que tem condição de competir com o time... e Alemanha ontem. Não, como é que tem condição de competir com um time desse, cara, sem meio de campo? O Brasil não tem jogador, cara. Não sai na foto, cara. Cara, o Brasil não tem jogador, cara. Não tem jogador. Não adianta, cara, querer... não tem jogador, cara. O Brasil... A galera fala, esse time falta organização. Porque o Brasil tem muitos... Não, cara, isso é gente que tá tentando te vender, que tem canal aí que passa os campeonatos internacionais, seja Champions League, seja Premier League, tá tentando te vender que o torneio é mais legal do que é, entendeu? Aí os caras ficam... Na verdade, aumentando o nível que se joga lá. Pelo amor de Deus, cara. O Brasil foi eliminado pela Colômbia na Copa América com um trio de meio-campistas que jogavam no futebol brasileiro. Contra 3 meio-campistas que jogam na Premier League. Então, assim, também é muita... Cara, assim, a babação de ovo que tem de fãs da Premier League pro Bruno Guimarães, eu tenho vontade de vomitar, cara. Vomitar. E eu fiz isso ontem 4 vezes. Eu vomitei as minhas tripas 4 vezes.
Eu vomitaria mais uma. Se você falar, se você defendeu o Bruno, eu vomito ao vivo, né, sabe? Pego um balde aqui, boto o dedo na goela e vomito. É a vontade que eu tenho de fazer isso, cara. Vomitar só Não ao dá, vivo. cara. É na moral, vê. E outra, assim, cara, juro. Ai, mano. Eu não quero começar essa live pra começar a ofender gente, que você sabe, você sabe quem são. Mas assim, essa gente tá matando o futebol brasileiro, cara. Tá matando. E o Ancelotti, ele não é burro. Ele, daqui a pouco ele vai sacar. Eu já tenho certeza que ele olhou pra algum jogador e falou: não, se eu for com isso aqui, eu tô fudido. Porque burro e bobo ele não é. E eu acho que mudanças seríssimas virão. Mudanças. Porque se ele não mudar, irmão, caiu. O Brasil não tem condição. Mas, mano, a gente vai mudar pra onde, assim? Você foi falando aí sobre o ataque, e eu acho que, como eu falei no primeiro comentário, a gente, defensivamente, eu gostei da seleção, achei organizado, mais organizado do que era com o Dorival, por exemplo. Jogadores em linha, no primeiro tempo, muitas vezes adiantando essa linha até o meio de campo para pressionar e roubar essa bola rapidamente no ataque. Só que assim, falta um meia organizador, cara. Acho que a seleção não tem esse cara pra fazer esse trabalho de buscar essa bola dos volantes no meio de campo e entregar elas ou pros pontas ou trabalhar junto com o centroavante, ali atrás do centroavante. Cara, a seleção não tem esse cara. E eu vi alguns aí falando no chat sobre o Neymar. Se falar do Neymar... O Neymar nem é mais isso. O Neymar nem é mais isso, cara. Exato. Nem mobilidade ele tem pra andar. Não, no meio de campo o Neymar não tem condição. Se o Neymar melhorar fisicamente, ele vai jogar lá na frente. É um jogador hipotético. É isso. Não dá pra trabalhar com ele. O que a gente tem é isso aí. O que a gente tem é isso aí que a gente viu hoje, cara. Só que tem um jogador que pode fazer essa função que hoje eu acho que fez muita falta, cara, que é o Rafinha. Que acho que ele que vai ser esse jogador. Mas ele joga mais no setor ofensivo do que no setor de meio de campo lá no Barcelona, viu, cara? O cara que vai vir buscar talvez essa bola, o cara que vai receber essa bola ali atrás do centroavante já na intermediária ofensiva. Acho que talvez possa ser uma das nossas únicas esperanças de tem Rodrigo também pra voltar, entendeu? Você tem... Mas, cara, eu acho pouco, velho. Eu queria entender, assim, o Brasil precisa desses meio-campistas, assim, volantes, meias, melhores, cara. Sabe, esses camisas 8, precisa de 2 caras melhores, velho. Cara, Portugal tem um volante que joga no PSG, um baixinho, o Vitinha. Cara, esse cara joga demais, velho. Ontem ele jogou uma barbaridade no jogo de Portugal. A final da Champions dele foi um absurdo, assim, de jogador que tá em todo lugar do campo. Meio campista tem que ser assim. Cara, o Bruno Guimarães, eu não... Assim, defensivamente até que ele não foi mal hoje também. Mas, cara, passou do meio de campo pra tentar armar uma jogada. Você viu uma bola que ele pisou? Você viu uma bola que ele pisou, tinha o Vinícius Júnior e eu não sei se era o Matheus Cunha ou alguém tentando fazendo facão pelo meio, cara. Ele pisou na bola sozinho, olhou, foi tocar, tocou no meio dos dois e a bola saiu na linha de fundo. Ele já aqui com a mão na cabeça. Mano, é fraco demais com a bola no pé, cara. Fraco, cara, fraco. Desculpa, não é querer ser saudosista nem nada, mas o Brasil já teve tanto meio campista, cara. Ter Bruno Guimarães. E o pior não é ter o Bruno Guimarães. Beleza, vamos entender que o nosso momento é uma merda e que o Bruno Guimarães é o melhor volante. Eu discordo, tá? Mas vamos entender que é isso. A babação de ovo, cara, dos paga-paus, dos fanboys de Premier League pra esse cara é um negócio inacreditável, cara. Esse cara nunca ganhou porra nenhuma na carreira. Porra nenhuma onde passou, nunca ganhou nada. Não tem nada no currículo, cara. Pra galera mamar a rola dele assim, cara. Não tem condição nenhuma, cara. Não tem condição nenhuma, cara. Assim, é vergonhoso ver esse cara sendo mamado por um monte de comentarista fanboy de Premier League, cara. Desculpa. A verdade é isso, cara. Eu tenho ódio disso, cara. Porque é nisso que o Brasil se afunda, cara. E eu tenho certeza que esses caras jogando essa bolinha não vão durar muito tempo no time com o Ancelotti. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Aí vai jogar quem? Essa é a minha preocupação. Ah, cara, sai o Bruno Guimarães, entra quem? Sei lá, mete o Andreas Pereira. Testa uma coisa diferente, cara. Testa, sei lá, o Zé Rafael. Não, aí não. Testa o Zé Rafael, entendeu? Porra. Cara, você vê as outras seleções, e aqui eu vou ser repetitivo aqui.
Futebol hoje é meio campo, velho. Você vê as outras seleções, Não, a não, Argentina... gente, não tô criminalizando a Premier League, não. a- Ah, o Andreas Pereira joga onde? Não, 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 não tô falando que não tem que trazer ninguém da Premier League, não é isso. Eu tô dizendo que pelo Bruno Guimarães jogar na Premier League, ele tem uns caras que são fanboys da Premier League que superestimam ele como jogador. Não significa que não tem que trazer ninguém da Premier League, que a Premier League não presta, que a Premier League é um lixo. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que o Bruno Guimarães, ele é superestimado por essa galera fanboy de Premier League. Ou não é? O que esse cara fez? Mostra pra mim títulos desse cara. O que esse cara ganhou? Entendeu? Ah, mas o senhor... que eu falei aqui, o que quase foi pro Palmeiras, que errou a bola lá, o Andreas Pereira. Ah, não vai resolver o problema. Talvez não resolva, mas você vai tentar... Não dá pra ficar desse jeito, meu. Não dá. Alguma coisa tem que ser feita. Diga lá, Felipe. Não, que eu ia falar sobre isso. Todo mundo hoje tem um meio de campo muito forte, cara. Tô vendo aqui... E já já vou ler os superchats aí. Podem continuar mandando. Tô vendo aqui o jogo da Argentina com o Chile. Tá 1-0 pra Argentina. E, pô, o gol do Julián Álvares, uma jogada de passe de meio campista, que leva a bola até ele e entrega pra ele só dar uma cavada em cima do goleiro. Todo mundo tem um meio campo forte, cara. E a seleção brasileira ainda não conseguiu encaixar o meio de campo. A gente, há tempos, não tem um meio de campo que consegue marcar com a mesma eficiência que consegue armar. A gente não produz mais o camisa 10, não adianta a gente ficar aqui vivendo de saudosismo. A gente tem que olhar pro presente, que é ruim mesmo, e aceitar isso e tentar mudar com o tempo, de fazer uma reformulação, sei lá, nas bases, na própria CBF, enfim, aí é outro papo, mas, cara, a gente vive uma fase tenebrosa, assim. É isso. De depender do Bruno Guimarães, pô. Depender do Richarlison, mano. O Richarlison hoje foi o camisa 9 da seleção brasileira. Eu concordo com você, é um jogador de gente boa, um cara engajado, fora de campo, ótimas causas e tal. Mas assim, não joga futebol há quanto tempo, velho? Voltou recentemente ao Tottenham, que foi campeão da Liga Europa, mas jogando pelo lado, ajudando na marcação, fazendo corredor. Não jogando de centroavante. Hoje ele matou umas cinco roubadas de bola que o Brasil teve, que eu falei, com essa zaga adiantada, esse meio de campo mais preenchido com o Casemiro ali. O Brasil já tocava rápido a bola nele, canela, velho. Canelada. Cara, matava a jogada. Um cara que eu tenho certeza que jogaria muito mais que ele na seleção nessa função é o Caio Jorge, velho. Tenho certeza, cara. Certeza. Se bem que o Caio Jorge não é um cara pra jogar de costa também. Não é, mas a verdade é que ele, quando ele joga de costa, ele se vira bem, cara. Ele faz aquele toquezinho rápido, já faz o facão pra... Não é nenhum jogador suprassumo também. É um jogador bom que teve lesões sérias na carreira, vivendo um bom momento, tá recuperando. Aí a galera dá risada, mas assim, gente, quem que tem? O Pedro não tá conseguindo jogar no Flamengo, virou reserva porque tá mal fisicamente. Então, assim, é isso que a gente tem que... O Gabriel Jesus tá machucado, né? Teve uma lesão séria. Então, assim, bicho, o Endrick tá machucado, né? Tá machucado. Machucado. Também. Então, assim, pra essa convocação, talvez fosse mais inteligente ter levado o Caio Jorge, cara. Do que... Ou até o Igor Jesus, cara, que tá vivendo um bom momento no Botafogo também. Que é um centroavante que eu gosto, que é muito forte, também. Carregador. É mais jogador, bola. Muito mais jogador que o Richarlison hoje, cara. Hoje sim. Muito mais jogador que o Richarlison hoje. Então, sei lá, eu achei que foi um erro do Ancelotti essas escolhas, mas também ele foi no que ele conhecia nessa primeira convocação. Ele teve pouco tempo para analisar e eu acho que ele vai começar a corrigir os erros. Eu acho que com o plantel que ele montou, ele já vai começar a corrigir os erros que ele achar no próximo jogo contra o Paraguai, porque ele sabe que se o Brasil não ganhar do Paraguai no estádio do Corinthians, vai ficar, né? Porra, como assim? Mas, então eu acho que ele vai mexer, e é um técnico que não tem medo de mexer, mas eu acho que para a próxima convocação a gente já vai ver bastante mudança. E a galera que lembra aqui do Yuri Alberto, por que não, Felipe? Tá machucado também, não? Machucou? Acredito que sim. Mas cara, na época da convocação ele não tava. Não, acho que não. E ele não foi convocado. Então... o Yuri Alberto é um nome. É um nome, velho. Mas assim, cara, eu falei até isso no meu canal. Agora eu tenho um canal, pra quem tá na audiência e não sabe. Sigam lá o meu canal do Felipe Oliveira. @Felipe Futeboteco. Só colocar aí que vocês já acham o meu canal facinho. Eu uso o mesmo @ pra todas as redes sociais. E hoje eu falei lá, cara. Fiz uma crítica ao Abel Ferreira.
que utiliza o Vitor Roque de uma maneira que não potencializa o jogo do garoto, assim. O Vitor Roque é um jogador de romper linhas, de receber essa bola na diagonal, de atacar o espaço. E o Palmeiras joga de uma forma lateralizada, de cruzamento na área, de triangulação pelo lado para criar espaço, enfim. E a bola acaba chegando mascada para ele. Ele tem que sair, fazer a marcação no zagueiro, pressionar a saída de bola, que ele faz muito bem. Mas assim, o time, a estrutura que o time é montado não consegue jogar pro seu centroavante, assim, não consegue criar jogadas para ele, não consegue alimentá-lo. E eu acho que, cara, se você vislumbra ter na seleção brasileira um Yuri Alberto, um Endrick, sei lá, Caio Jorge, esses jogadores que precisam receber essa bola em velocidade para dar 1 ou 2 toques na bola e finalizar, você tem que criar mecanismos de jogo para isso. E passa pelo meio de campo. Exatamente. Pelo jeito que a seleção jogou hoje, com essa trinca de meio-campistas, o centroavante vai passar fome, pô. Vai passar fome. Mas também quando recebeu a bola hoje, canelou, né? Esse que é o problema, cara. Canelou em fundamento. O Roger Flowers, tava vendo na Globo, o Roger Flowers gabaritou, assim, falou: Luiz, tá difícil, inclusive, né? É duro quando o jogador tem que melhorar o fundamento. O cara tá na seleção brasileira e erra fundamento. Tipo, deu uma cornetada, assim, com classe no Richarlison, que eu achei sensacional. E é verdade, pô, tá na seleção brasileira. E o cara não sabe fazer pisar na bola pra fazer um pivô, velho. Pelo amor de Deus. Aí é foda. Isso até o Tiquinho, pesando 200 quilos lá no Santos, faz bem, cara. Não erra uma dessa, cara. Eu critico ele aqui, tem que ir embora do Santos, mas ele não erra uma dessa dominada, cara. Isso eu não posso falar do cara, assim. Entendeu? Impressionante, cara.